Pesadelos em Foco. Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Quando eu tinha 24 anos, decidi tentar a sorte no site de encontros amoronline.com. Isso foi apenas alguns meses antes do Tinder começar a ganhar popularidade, e eu tive uma experiência muito melhor com aquele aplicativo. Mas, em vez de simplesmente aguardar alguns meses, eu estava tão desesperado que acabei recorrendo ao site mais confuso e deprimente da história, o Pesca Amor. Enquanto usava o site, parecia haver muitas pessoas divorciadas que estavam colocando suas últimas esperanças na busca por amor pela internet. Quero dizer, todo o apoio para elas. Elas merecem encontrar alguém. Mas ler todas aquelas histórias de separações e a busca por relembrar como é o verdadeiro afeto aos 24 anos era extremamente deprimente às vezes. Mas então, após um mês ou dois de insucesso, comecei a conversar com uma garota fofa da minha idade. À medida que os dias passavam, começamos a nos dar bem de verdade. Tínhamos que esperar até eu voltar das férias da faculdade em dezembro para nos encontrarmos pessoalmente. Mas ela era uma ótima companhia nas conversas e também muito bonita, então não me importei de esperar. E ainda melhor, quando chegou a hora de organizar algo, ela me convidou para ir à casa da família dela, porque seus pais estariam fora da cidade visitando parentes durante as festas de fim de ano. Sei que pode soar grosseiro, mas ao descobrir que seus pais não estariam lá, percebi que nosso encontro não seria apenas um filme e uma pizza. Se eu jogasse minhas cartas direito, talvez pudéssemos tomar café da manhã juntos no dia seguinte, se é que você me entende. De qualquer forma, fui até o local para o que seria nosso primeiro encontro. Tudo correu bem e acabei ficando a noite toda. Na manhã seguinte, acordei antes dela e fiquei ali deitado, observando-a dormir. Sei que parece estranho, mas ela parecia super fofa enquanto dormia, e eu estava aproveitando aquele sentimento de vitória que vem depois de um encontro bem-sucedido. De repente, ouvi a porta da frente abrir e bater com força enquanto alguém entrava na casa. Imediatamente, rolei para fora da cama para me vestir, pois de jeito nenhum eu queria ser apresentado aos pais dela assim, claramente tendo passado a noite com sua filha. Ao rolar para fora da cama, acabei acordando-a também. Quando ela ouviu alguém descendo as escadas, começou a entrar em pânico e me disse para me esconder. Assim que ouvimos passos subindo as escadas, rapidamente vesti o pouco de roupa que estava ao meu alcance e mergulhei debaixo da cama dela, mantendo-me completamente imóvel e em silêncio. Segundos depois, vi a porta se abrir e os pés de um homem que presumi ser o pai dela entrarem no quarto. Mas o modo como ele começou a falar com ela não era como nenhum pai falaria com sua filha. Primeiro, achei que fosse algo realmente preocupante, como se eles tivessem algum tipo de relacionamento insalubre ou algo assim, especialmente quando os ouvi se beijando, e soava muito como um beijo na boca. Mas conforme continuaram conversando, percebi que definitivamente não eram pai e filha. Minha acompanhante tinha algum tipo de estranho relacionamento com esse homem enquanto morava na casa dele. A ideia de ser pego por aquele cara, e não pelos pais dela, me deixou ainda mais apavorado por alguma razão. Porém, quando ele disse que ia tomar banho, respirei aliviado, sabendo que finalmente tinha uma chance de escapar. Assim que o homem saiu do quarto, saí debaixo da cama e comecei a me vestir, sussurrando para a garota: "O que você estava pensando, me colocando nessa situação?" Ela respondeu: "Meu Deus, me desculpe, eu não achei que ele voltaria tão cedo." Ela nem sequer mencionou o fato de que aquela nem era a casa dos pais dela, e eu estava tão furioso com tudo que ela havia mentido que nem quis tocar no assunto. O foco era me vestir e sair dali. Eu calculei que, já que o homem estava no banho, teria pelo menos 5 minutos para descer as escadas, sair pela porta da frente e sumir sem que ele percebesse. Mas assim que saí do quarto dela e cheguei ao corredor, o homem saiu do banheiro usando apenas uma toalha. Nossos olhos se encontraram e, por um breve momento, tudo o que ele disse foi: "Quem é você?" Em seguida, ele olhou por cima do meu ombro em direção ao quarto e rapidamente juntou as peças. Antes mesmo que ele reagisse, comecei a correr escada abaixo.
Eu sabia que ele estava me perseguindo só pelo som de seus gritos logo atrás de mim. Acabei lutando com a porta da frente por um segundo, tempo suficiente para ele me agarrar pela camisa. De alguma forma, consegui me soltar e ganhar mais distância entre nós. Então olhei ao redor e vi o homem correndo atrás de mim pela calçada completamente despido, com uma expressão no rosto como se estivesse disposto a fazer algo terrível se me alcançasse. Juro por tudo, nunca fiquei tão apavorado na vida. Não apenas pela possibilidade de levar uma surra de um cara muito maior que eu, mas pela ideia de enfrentar alguém completamente nu. Isso elevou meu medo a outro nível. Da próxima vez que olhei para trás, o homem havia desaparecido. Imaginei que ele provavelmente percebeu que estava correndo pelas ruas de manhã cedo sem roupas e decidiu voltar para dentro antes que alguém chamasse a polícia. Provavelmente. O mais estranho de tudo foi o fato de que a garota realmente queria me ver novamente. Comecei a entender que ela gostava da ideia de dois caras brigando por ela e que era apenas uma manipuladora mentirosa. Eu não a vi novamente, apenas deletei o número dela e ela parou de tentar me contactar. Mas às vezes me pergunto se ela envolveu outro cara em seu joguinho e se ele não teve tanta sorte em escapar. Em 2017, eu tinha 29 anos e trabalhava como chefe de mídias sociais para uma grande rede de supermercados aqui no Brasil. Eu tinha estabilidade no emprego, em uma empresa semi-imune a crises econômicas, um ótimo plano de aposentadoria e muitas oportunidades de crescimento na equipe de marketing. Só havia um grande problema: eu odiava aquilo. Odiava como toda a minha vida girava em torno do Twitter e do Instagram. Odiava o estilo de vida corporativo estagnado e todo aquele linguajar pretensioso e falso da gestão e do marketing. Odiava os idiotas que sempre achavam algo errado com as postagens da minha equipe. E odiava ter que bajular executivos que claramente me desprezavam. Também sentia que não tinha aproveitado bem meus 20 anos, já que passei mais tempo subindo a escada corporativa do que viajando e curtindo como meus amigos. Então, um dia, simplesmente pedi demissão. Meus colegas ficaram chocados quando entreguei meu aviso prévio, embora alguns tenham escondido sorrisos, já que minha antiga posição estaria disponível. Não me importei, porque mais um ano naquele trabalho teria me deixado completamente louco. E eu tinha economizado dinheiro suficiente para passar um tempo apenas vagando e tentando encontrar minha paixão. Não tinha um plano para o futuro, só para o futuro próximo. E isso consistia em muitas viagens. A única questão era, para onde ir? Dado que tirei nota B no Enem em espanhol, América Central e do Sul sempre estiveram nos planos. Mas depois de pesquisar um pouco sobre os diferentes países que poderia visitar, decidi por Colômbia. Antes que você assuma algo, não, minha escolha não teve nada a ver com um certo pó branco pelo qual o país é famoso, embora eu esteja mentindo se disser que não sou fã da série Narcos. Foi mais pelo fato de os colombianos terem uma enorme paixão por futebol, além de ser um dos países sul-americanos mais baratos. Quando ouvi que eles eram muito acolhedores com turistas, minha decisão estava tomada. Paguei 3 meses de aluguel adiantado e fiz compras para tudo que precisaria para viajar, sabe? Mochila grande, roupas para clima quente, etc. E comecei a procurar voos baratos quase imediatamente. Depois que tudo foi reservado, incluindo acomodações iniciais, peguei um táxi para o aeroporto e embarquei no voo para a Colômbia. Minha primeira parada foi Bogotá, a capital, uma cidade incrível, com pessoas fantásticas e comida deliciosa. Bogotá não é onde minha história acontece. Passei 3 semanas lá, e durante essas 3 semanas, passei a maioria das noites em um pequeno bar perto do meu hotel. Foi lá que conheci um cara chamado Luiz, que era super gente boa e me apresentou a muito do jargão e cultura colombianos. Ele também me deu algumas dicas de lugares para visitar, e um deles foi Cali, perto da costa sul da Colômbia. O primeiro motivo pelo qual gostei da ideia de Cali foi porque Luiz disse que era muito mais seguro do que Bogotá ou Medellín, o que era ótimo para turistas. Havia 2 times de futebol cujos jogos eu poderia assistir por uma fração do preço cobrado no Brasil. Além disso, havia um grande festival de salsa acontecendo por uma semana, e Luiz me garantiu que seria divertido, mesmo para alguém como eu, que tinha 2 pés esquerdos. Eu definitivamente não curtia dançar salsa, mas achei a música legal,
e naquele momento, tudo era sobre experiências. Alguns dias antes do festival, arrumei as malas e peguei um voo de 1 hora para Cali. Cali era muito menor do que Bogotá, ainda grande, mas não tão avassaladora. Então, após alguns dias morando lá, senti que era menos intensa e mais acolhedora. Quando o festival começou, ficou tão movimentada quanto Bogotá, já que pessoas de todo o país iam a Cali para o festival anual de salsa. Como disse, eu definitivamente não curtia dançar na época, mas depois de assistir tanto, de repente me vi com inveja de alguns caras, porque, meu Deus, algumas das dançarinas eram absurdamente lindas. Elas estavam em todos os lugares, lotando praticamente todas as boates e bares onde tocava salsa. Essas garotas estavam procurando alguém para dançar. Acho que a última vez que dancei antes da minha viagem à Colômbia foi Macarena no ensino fundamental. No meio desse festival, de repente me vi querendo aprender, e foi assim que acabei sentada em uma boate tomando algumas cervejas, esperando encontrar uma garota que me ensinasse a dançar. Levei algumas noites sendo rejeitado, mas eventualmente fiz contato visual com uma garota do outro lado do bar. Foi um daqueles momentos de você olha, desvia e fica vermelho. Como a mesa dela era só de garotas, sabia que tinha uma chance com ela. Da próxima vez que ela foi ao balcão pegar uma bebida, me aproximei e, no meu melhor espanhol, perguntei: "Posso te pagar uma bebida?" Ela disse sim. Começamos a conversar e, antes que percebesse, esqueci completamente as aulas de salsa e estava totalmente interessado nela. Ela disse que seu nome era Maria Eugênia. Nunca vou esquecer que ela tinha 2 primeiros nomes e que era estudante em uma universidade local. Conversamos sobre várias coisas enquanto bebíamos por horas, até que uma de suas amigas veio avisar que elas estavam indo embora. Tentei minha sorte e disse que ela podia ficar no meu quarto de hotel, mas ela só riu e disse que as garotas colombianas não faziam esse tipo de coisa. Se eu quisesse vê-la de novo, teria que ser um encontro de verdade, onde eu a levasse a algum lugar bacana, e não só para mais cervejas. Combinado. Prometi levá-la a um lugar chique, e ela me deu seu número, pedindo para eu mandar uma mensagem no WhatsApp. Alguns dias depois, nos encontramos em um café muito sofisticado para mais conversa. Ela estava ainda mais bonita do que eu lembrava, e seu inglês era tão bom que acabamos alternando entre inglês e espanhol, muitas vezes usando mais o inglês do que meu espanhol mediano. Maria era incrível, e eu estava nas nuvens por ela estar demonstrando qualquer interesse em mim. Sou uma pessoa esperta, ou gosto de pensar assim, mas nada no comportamento dela parecia suspeito na época. Depois de tomar café, comemos algo e acabamos indo para mais cervejas em um lugar mais tranquilo do que na noite anterior. Ficamos até fechar, então compramos algumas cervejas e decidimos caminhar até o hotel dela. Só 2 coisas: ela comprou as cervejas e saiu com elas já abertas, e não tenho certeza se o lugar para onde fomos era realmente o hotel dela. Essa é a última coisa que me lembro daquela noite, andando pela noite quente e úmida, conversando com essa linda garota colombiana. Depois disso, nada. Não me lembro de dizer boa noite para Maria. Não me lembro de voltar para o meu hotel e, com certeza, não me lembro de mais nada que fiz naquela noite. Tive que juntar as peças no dia seguinte, e acredite, elas não eram bonitas. Acordei em uma cama, com lençóis cobertos de vômito e a pior dor de cabeça da minha vida. Não queria voltar a dormir ao lado do meu próprio vômito, mas assim que me sentei, outra onda de náusea me atingiu, e fechei os olhos, deitando novamente para evitar vomitar de novo, mesmo sentindo que não havia mais nada no meu estômago. Já tive ressacas ruins, mas nada como aquela. Nunca fiquei completamente inconsciente devido ao álcool antes, então presumi que era isso que estava acontecendo, mas na realidade era muito pior. Não tinha absolutamente nenhuma lembrança de ter vagueado por Cali, e aparentemente consumido mais álcool e outras substâncias fortes, mas devia ter feito isso. Caso contrário, não estaria me sentindo daquele jeito. A primeira coisa que fiz ao finalmente conseguir sair da cama foi procurar meu celular. Acho que foi instintivo no início, mas enquanto procurava, percebi que poderia verificar chamadas, mensagens ou fotos que talvez tivesse feito durante a noite, o que poderia ajudar a preencher minhas memórias confusas. O problema foi que não consegui encontrar meu celular.
Verifiquei todo o quarto do hotel antes de perceber que minha carteira também havia sumido. Mas isso não foi tão ruim quanto perder o celular, porque eu tinha o hábito de levar apenas dinheiro vivo sempre que saía do hotel, deixando meu cartão de débito guardado no passaporte, como uma espécie de seguro caso fosse assaltado. Vesti-me e fui até minha mala pegar meu cartão de débito, caso precisasse comprar um novo celular naquele dia. Saí do hotel com o plano inicial de ir ao lugar onde Maria supostamente estava hospedada, ingenuamente pensando que ela poderia me ajudar a reconstruir a noite anterior para recuperar meu celular e minha carteira. Mas assim que cheguei ao hotel e o gerente me disse que ninguém com a descrição de Maria estava hospedado lá, a ficha caiu. Ela me deixou completamente inconsciente e roubou meu celular e minha carteira. Obviamente, eu não queria acreditar que era verdade. Queria acreditar que aquela garota colombiana linda queria me namorar e que tudo não passava de um grande mal-entendido. Mas aos poucos fui percebendo que algo muito estranho havia acontecido. Mesmo enquanto ia ao caixa eletrônico mais próximo, aceitando que talvez tivesse sido enganado, eu não fazia ideia de quão grave era o estrago. Estava me sentindo péssimo quando cheguei ao caixa, inseri meu cartão e selecionei a opção de 50 mil pesos. 50 mil pesos colombianos eram menos de R$ 10 na época, e era para ser um dinheiro extra para comprar uma nova carteira, comer algo, esse tipo de coisa. Mas então o caixa começou a me informar saldo insuficiente repetidamente. Eu sabia que tinha muito mais do que R$ 10 naquela conta, que, tolamente, era minha única conta bancária na época, então achei que o caixa pudesse estar quebrado. Mas antes de ir embora procurar outro, fiquei meio nervoso e decidi verificar meu saldo para garantir que todo o meu dinheiro ainda estava lá. Meu saldo deveria ser de cerca de 80 milhões de pesos, o equivalente a aproximadamente R$ 20 mil. Lembra como comecei a sentir náusea novamente quando o saldo voltou como pouco mais de 4 mil pesos? 4 mil pesos são nada, era pouco mais de R$ 1 na época. E ali, olhando para aquele número nauseante, entrei novamente em completo estado de negação. Não havia como eu ter perdido R$ 20 mil literalmente da noite para o dia. Simplesmente me recusava a acreditar. O próximo caixa eletrônico mostrou que eu só tinha 4 mil pesos, e a máquina seguinte confirmou a mesma coisa. Só no terceiro caixa eletrônico finalmente entendi que havia perdido muito mais do que meu celular e minha carteira naquela noite. Como não tinha celular para ligar para o banco, a primeira coisa que fiz foi ir à delegacia mais próxima para contar a alguns policiais o que havia acontecido. Meu espanhol não é fluente, mas sabia o suficiente para me fazer entender e entender o que os policiais diziam. Assim que contei tudo o que havia acontecido, desde o início até o fim, um deles olhou para o outro e disse: escopolamina. Eu não fazia ideia do que era escopolamina na época, nem sabia que era uma droga ou quais eram seus efeitos. Então os policiais tiveram que me explicar exatamente o que era e como alguém a usou para drenar minha conta bancária. Basicamente, a escopolamina transforma uma pessoa acordada e responsiva em um sonâmbulo. Algumas pessoas usam a palavra zumbi para descrever aqueles sob os efeitos da droga, mas, pelo que entendi, essa é uma maneira bem imprecisa de explicar. Pessoas afetadas pela escopolamina parecem, no máximo, levemente intoxicadas, a ponto de você não saber que estão sob seus efeitos a menos que faça um teste específico. O que os policiais acham que aconteceu foi o seguinte: quando Maria foi à loja para pegar algumas cervejas para nós, ou ela ou alguém com quem estava trabalhando colocou a droga na minha bebida. Então, quando chegamos ao lugar que ela disse ser seu hotel, eu já estava fora de controle. Depois disso, provavelmente entrei em tal transe que simplesmente dei a eles todos os detalhes da minha conta bancária. Só depois descobri que eles me levaram a várias lojas e caixas eletrônicos para sugar todo o meu dinheiro. A polícia sabia exatamente o que havia acontecido comigo e estava muito familiarizada com turistas sendo roubados sob o efeito de escopolamina, mas não podiam fazer absolutamente nada para me ajudar. Processar alguém por esse tipo de crime é extremamente difícil, e a menos que eu trouxesse uma lista de lugares que haviam roubado meu dinheiro, não havia nada que pudessem fazer. Meu banco também foi extremamente inútil quando finalmente consegui entrar em contato com eles, dizendo que passei por vários testes de fraude ao fornecer todos os meus detalhes quando o departamento de fraudes ligou para o meu celular. Tentei explicar que estava sob o efeito de escopolamina,
e embora também estivessem familiarizados com casos de fraude envolvendo a droga, disseram que era um assunto criminal e que solicitar compensação seria um processo longo e árduo. Eventualmente, consegui uma lista dos lugares onde fui roubado e entrei em contato com o advogado colombiano por um tempo sobre acusações criminais. Mas tudo caiu por terra quando ele me avisou que a polícia não tinha intenção de montar um caso. A única sorte que tive foi com meu banco, que acabou me oferecendo alguns milhares de reais como compensação, mas só depois que basicamente os ameacei com ações legais, a menos que pagassem a indenização normalmente concedida a pessoas que foram roubadas sob coerção. Também não consegui compensação de vítimas de crimes do governo brasileiro, já que foi algo que aconteceu no exterior. Mas, sinceramente, ainda conto minhas bênçãos, como podem imaginar. A escopolamina é uma droga muito poderosa, mas as pessoas que são dopadas antes de serem roubadas são consideradas as sortudas. Aqueles que drogam e roubam outras pessoas mal sabem as doses exatas para dar, e mortes por overdose são chocantemente comuns. Muitos turistas foram encontrados mortos em seus quartos de hotel devido a overdoses de escopolamina. Então o fato de eu ter conseguido sair vivo me faz sentir muito, muito abençoado às vezes. Acabei deixando a América do Sul mais cedo, já que, depois de entrar em contato com meus pais pela delegacia, eles me enviaram dinheiro suficiente para comprar uma passagem de volta para casa o mais rápido possível. Foi um período muito sombrio para mim depois disso, e me senti estúpido e deprimido por muito tempo. A única coisa que realmente me ajudou a superar a perda de tanto dinheiro foi o fato de que eu poderia ter perdido minha vida. Ponderei 20 mil reais contra o fim da minha vida, e de repente as coisas não pareceram tão terríveis. Eu era um dos sortudos, uma das pessoas que conseguiram sair da Colômbia com apenas um ego ferido e uma conta bancária vazia, porque há muitas pessoas que foram dormir depois de terem suas contas drenadas e nunca mais acordaram.